Gravar. Então, ó, turma, bom dia. Agora foi, né? Depois de 10 minutos do início previsto para iniciarmos a aula, ok? Mas antes de nós começarmos, dar um recado para vocês. Tá travando aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem ou tá travando? No Não, geral, eu tô lhe ouvindo bem, professor. Só tá um pouquinho. também tô ouvindo bem. tá bacana, tio. Tá, valeu. Ó, teria uma atividade para o dia de hoje, mas ela vai ficar... tem uma pesquisa e um debate, ok? Essa pesquisa e esse debate, ele ficará para o dia 19, ok? Então, dia 19, vocês vão entregar uma pesquisa e um debate valendo ponto, ok? Então, dia 19, eu esqueci de mudar a data lá, que não era para o dia 12, porque ainda estava muito em cima. Então, é para o dia 19, então eu acabei não mudando a data e esquecendo de avisar para vocês. Então, dia 19, fica aquela atividade do calendário avaliativo, que é sobre evolucionismo, criacionismo, né? Origem dos seres vivos, tá? Que é uma pesquisa, você vai ter que fazer uma pesquisa e depois vamos debater em sala de aula, tá? Então, ela ficará para o dia 19. Ó, tudo isso aqui a gente já trabalhamos, tá? Durante o nosso assunto aqui no decorrer dessas semanas, tá? Da primeira semana de janeiro e da semana de fevereiro, ok? Tudo isso aqui expliquei para vocês sobre a composição, né? Estrutura, que todo ser vivo ele é feito por átomo, átomo compõe moléculas, moléculas compõem células, tecidos, órgãos, sistema e organismo. Falei para vocês também da organização tecidual, né, dos seres vivos. Os seres vivos são compostos por tecidos. E cada tecido ele vai ter uma especificidade, uma função no nosso organismo. E essa parte de tecido vocês vão estudar também mais para frente, tá? No decorrer dos capítulos do livro do 8º ano de ciências, nós iremos estudar composição tecidual, para que serve, quais as suas funcionalidades, tá? Introduzir aqui um conceito de célula. Falei para vocês que células, né, são a menor unidade, tá, morfofisiológica dos seres vivos. Lembra que eu falei de morfofisiológico? Morfo é porque ela dá a nossa constituição. Fisiológico é por causa das funções vitais que ocorrem dentro da célula, né? Como está aqui embaixo, ó. As atividades realizadas pelas células dentro de um corpo vão compor o que chamamos de metabolismo. Por exemplo, agora, não sei se você está tomando café da manhã ou você tomou ou você irá ainda tomar o café. Quando você se alimentar, aquele alimento do café da manhã, ele vai para onde aqueles nutrientes? Para as células. As células vão pegar esses nutrientes, tá? Fazer com que haja produção de energia e você consiga desenvolver atividade no dia a dia. Falei também aqui, ó, né, da bioquímica, que nós somos compostos por átomos, que átomos vão formar moléculas, moléculas formam substâncias simples e compostas. Para o ano, por exemplo, vocês vão estudar um pouco a mais sobre essa parte de bioquímica. Vai ser lá com a professora Ellen, lá na parte de química, que vocês vão estudar sobre substâncias simples, substâncias compostas, tá? Substâncias simples é quando eu tenho apenas, tá, um componente. Por exemplo, aqui, ó, oxigênio. Eu só tenho, tá, o O2, eu tenho o O. Okay? Já substâncias compostas é quando ela é feita por dois componentes químicos, ou por mais de uma molécula. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio que nós respiramos, ele tem um O e dois H. Né? Ele vai ter um oxigênio e dois hidrogênio. Tanto é, turma, que o oxigênio que a gente respira é proveniente da água. Tá? Então, por isso que fala, água é vida. Ok? Vocês vão estudar também, mais para frente a gente vai ver sobre metabolismo, aí eu irei falar para vocês, né, que ocorre, por exemplo, aqui, ó, turma,
A fotólise da água. O que é a fotólise da água? É quando a energia luminosa ela quebra, ó, essa substância composta aqui, ó, que é a água. Se tem 2 hidrogênios, ela separa o hidrogênio do oxigênio. O hidrogênio fica na planta e o oxigênio, ó, é liberado para a atmosfera para que os seres vivos, desculpa, possam captar. Tá? A minha imagem ela ainda está travando, mas eu creio que o meu áudio esteja normal. Ok? Falei também para vocês sobre a composição, né, do chão, que todos os seres vivos possuem uma composição química básica, que é o chão. Lembre-se do chão, né, o japonês, o chinês, que ele é feito por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Todo ser vivo ele é composto pelo chão. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Eu, Luiz, Pablo, Emily, quem está aqui são os alunos que eu estou vendo aqui diretamente, todos nós somos compostos por chão, tá? E através de uma alimentação equilibrada, conseguimos todos os componentes que precisamos. Claro, uma alimentação saudável, não é comer miojo, comer coxinha, comer esses outros biscoitos, que você vai conseguir o chão, tá? O que mais você vai conseguir aí é um aumento do açúcar na sua corrente sanguínea, de carboidratos, tá? Colesterol, ok? Mas nós, através de uma alimentação saudável, né, a gente faz com que o chão haja um aumento dele no nosso organismo. Okay? E a origem dos seres vivos, tá? Algumas teorias, pessoal. Tem 2 teorias, tá? O criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo, ele fala que todos os seres vivos foram criados a partir de um Deus, né? De um criador, através de um design inteligente. Só que, turma, no decorrer do tempo, o que aconteceu? A teoria criacionista também, ela foi, tá? Se aperfeiçoando, melhorando com o decorrer do tempo. Por exemplo, há muito tempo atrás, lá na Idade Média, por exemplo, a teoria criacionista, na época, acreditava-se, né? A teoria do fixismo. Como assim, professor, o fixismo? O fixismo falava que todas as espécies existentes hoje, elas, né, seriam fixas. Hoje e naquela época, seriam fixas. Então, elas não sofriam mutações. Então, aquele Deus, aquele criador, ele teria criado as espécies fixas. Só que verificaram que, no decorrer do tempo, os próprios criacionistas, que verificaram que seria impossível, né, existir espécies fixas. Por exemplo, vamos supor que essa garrafa aqui seja um ser vivo. Então, esse ser vivo ele foi criado desse jeito e ele nunca sofreria modificações. Ele sempre seria dessa forma. Nunca ocorreria mudança na sua estrutura. Mas, com o tempo, essa teoria fixista ela foi quebrada, tá? Ela foi mudada. Ela foi falada, não tem como as espécies elas terem sido criadas de forma imutável, porque sempre que ela pudesse mudar no decorrer do tempo. Então, o fixismo, com o tempo, ele foi deixando, tá, de existir, ele foi deixando de existir, não, ainda existe, mas deixando de se acreditar nessa teoria, tá, que as espécies seriam imutáveis e do jeito que o Criador as criou, elas seriam daquela forma, não mudando, sendo fixa, né? Então, o fixismo ele foi mudado, ok? Depois, turma, hoje, por exemplo, a ideia mais forte, né? A teoria mais aceita pelo criacionismo, né? Que é apontada pelo nosso colégio, é do que as espécies as espécies não, já ia falar de evolucionismo. É do design inteligente, tá? Um Deus, um ser extremamente inteligente, criou os seres vivos que hoje existem, tá? De uma forma bem perfeita, como se fosse montar uma máquina, cada engrenagem colocada em seu devido lugar. E se uma engrenagem daquela falhar, né, ocorreria um erro, tá? Então, por exemplo, como fala a teoria evolutiva,
que as espécies teriam surgido ao acaso, tá? Mas surgir ao acaso é muito complexo, porque se você for ver, como eu falei para vocês, a máquina mais perfeita somos nós. Então, o funcionamento de cada estrutura está lá, colocada perfeitamente. Então, assim, acreditar-se que seria ao acaso, né, é muito complexo, tá? E pensar, aquela espécie, ela surgiu a partir de uma pequena molécula lá na Terra primitiva e ela foi se moldando no decorrer do tempo. Ela foi moldando no decorrer do tempo até surgir os organismos que hoje existem, tá? Então, seria bem mesmo complexo, tá? E a teoria aqui, ó, já a teoria evolutiva, o que ela acredita? Ó? Que é uma teoria que defende o processo da evolução das espécies de seres vivos através, ó, de modificações lentas, gradativas, progressivas ao longo do tempo, tá? E essas mudanças lentas e gradativas, elas ocorriam, ó, porque o ambiente em que eles habitam sofreu modificações. Então, essas espécies elas vão se modificando ao longo que o ambiente vai sofrendo modificações, tá? E quem é considerado pai da evolução, né, é o Charles Darwin, tá? Que ele fala aqui, ó, não é o mais forte que sobrevive, nem mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Que mudanças seriam essas? As mudanças do ambiente. Então, o evolucionismo, ele fala, né, que as espécies surgiram, ok? Através de pequenas modificações, essas modificações ao longo, né, do período do tempo do planeta Terra, elas foram sofrendo mudanças até surgirmos nós, né? De pequenas moléculas a surgir, por exemplo, protozoários, bactérias, vegetais, animais, tá? Então, foi se diversificando ao longo do tempo, ok? Por exemplo, aqui, turma, a teoria dos coacervados, tá? O que seria os coacervados? Os coacervados seriam moléculas de proteína e água que surgiram aonde, ó, na atmosfera primitiva, tá? A teoria dos coacervados, turma, é da teoria evolutiva, tá? Que ela fala aqui, ó, lá na primavera, na atmosfera primitiva, tinha carbono, ozono, né, o ozônio, hidrogênio, Tio, oxigênio. Oi? na primavera da atmosfera primitiva. Eu ia falar primavera. Aqui, ó, na atmosfera primitiva, não na primavera primitiva, tá? O que aconteceu aqui, ó? Junto com radiação, junto com outras reações, fez, né, com que surgissem os primeiros seres, que seriam aqui, ó, esses conservados, essas moléculas, ok? Que proteínas e água. E a partir desses conservados foram surgindo outras partículas, outras moléculas, né? Depois surgiu lá bactérias anaeróbicas, aquelas bactérias que não sobrevivem na presença de oxigênio. Depois surgiu bactérias aeróbicas, e a partir dessas bactérias aeróbicas, né, começou gradativamente a aumentar a taxa de oxigênio, ok, no nosso planeta, e assim, bem lentamente, foram surgindo, foram diversificando os seres, tá? As espécies no nosso planeta. Ó, ele fala aqui, ó, a primeira imagem. Pequenas moléculas, né, essas proteínas e água, né, que misturaram, junto com a radiação, junto também com uma grande intensidade de descargas elétricas, né, nessa atmosfera primitiva, foram surgindo aqui, ó, bactérias fotossintéticas, tá? E essas bactérias fotossintéticas, elas começaram a disponibilizar o que? Oxigênio, ó, na atmosfera. Então, pela teoria aqui dos coacervados, pela teoria evolutiva, a vida teria surgido aonde? Na água. Então, a vida teria surgido na água e da água ocorreu essa migração para o ambiente terrestre. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui outro material com vocês, tá? Se alguém, cadê? Hoje vocês estão meio tímidos, ninguém falou nada.
Agora, tá? Como eu tinha havido falado para vocês, né, das teorias que são acreditadas, tanto na evolução biológica, como, turma, na criacionismo, né, como eu falei para vocês. A evolução biológica aqui, ó, acredita-se o quê, ó? Que os seres vivos que existem hoje, né, eles, na verdade, foram criados gradativamente, né, surgiram de forma gradativamente, tá? Entre os seres vivos e o meio em que vive, há um ajuste, uma harmonia fundamental para a sua sobrevivência. Ano passado, que vocês estudaram mesmo sobre a teoria evolutiva e criacionista, né? Ano passado eu falei para vocês sobre Darwin, e nós vimos lá, por exemplo, que as espécies, claro, que elas vão estar em uma harmonia para que ocorra a sua sobrevivência. Mas você sabe, essa harmonia aqui, ó, que nós estudamos no passado, é uma harmonia de forma harmônica, né? Ou de forma desarmônica, né? Pode ser uma harmonia positiva ou pode ser uma harmonia negativa, né? Que as espécies elas vão competir pelo espaço onde elas estão. Por exemplo, Professor, aqui, ó. Oi? é uma harmonia harmônica pro leão comer a zebra. E uma harmonia desarmônica porque a zebra vai servir de alimento. Ela vai sair no prejuízo. Mas é assim, né, turma? É a lei da natureza, né? O flamingo rosa, por exemplo, abaixa a cabeça até o solo, né, em que vive para buscar o seu alimento. Os beija-flores, com seus longos bicos, estão adaptados à coleta de néctar, né, contido nas flores tubulosas em que vive. Então, o bico do beija-flor ele é adequado, adaptado para que ele consiga, né, pegar o néctar em determinadas flores, tá? Que o Tio, néctar ele fica lá na parte falando de baixo. em harmonia natural, eu já E li um artigo de um é, paleontólogo famoso, tive que traduzir, né, porque ele é americano, mas fala mais alto, Pedro, teu alto tá baixo. tá conseguindo me ouvir agora? Sim. Então, eu li uma palestra, claro, tive que traduzir porque o paleontólogo era estrangeiro, mas em que ele disse que há uma hipótese de que, sob condições, uma série de condições lá que tinham que ser seguidas à risca, haviam locais em que dinossauros poderiam conviver em harmonia, carnívoros e herbívoros, sem ninguém brigando. Mas aí qualquer forma de dizer. Pois é, tem que ser perfeita essa harmonia. Qualquer balanço para mais ou para menos já causa uma Errou. desarmonia, já causa um desarranjo lá. E a adaptação dos seres vivos ao meio é um fato incontestável. A origem e a adaptação, porém, sempre foi discutida e sempre haverá essa discussão, né? Como eu falei para vocês, ó, na antiguidade, né, a ideia de que as espécies seriam fixas e mutáveis foi defendida pelos filósofos, tá? Principalmente os gregos. Por exemplo, Aristóteles, ele falava o quê? O Aristóteles, por exemplo, ele foi um dos primeiros a classificar as espécies. O Aristóteles, ele classificou os seres vivos em móveis e imóveis, tá? Por exemplo, tudo aquilo que se mexia era animal. Tudo aquilo que não se mexia era vegetal. Ah, então, professor, com Aristóteles, uma pedra seria um vegetal? É, porque uma pedra, como ela está imóvel, e ele acreditava tudo aquilo que é imóvel é um vegetal, então, para ele, uma pedra seria um vegetal. E tudo aquilo Tio, que se a pedra locomove... é um vegetal, a pedra é um vegetal, não se move até alguém pegar ela e tacar na cabeça do amiguinho. Né? Então, ia ter que ter para mexer. Então, Aristóteles, ó, ele não admitia a ocorrência na transformação das espécies. Então, para o Aristóteles e para os fixistas, o que ele falava? Que as espécies vivas já existiam desde a origem do planeta, tá? E a extinção de muitas delas deveu-se a eventos especiais, como, por exemplo, catástrofes, né, que teriam exterminado grupos inteiros de seres vivos. Só que depois, Dinossauros. só que depois você verifica, lá você começou a descobrir fósseis, e esses fósseis mostraram que mesmo as espécies que não que existiam lá, que foram exterminadas, tá? Foram destruídas por catástrofe, o que acontece lá? Você tinha espécies semelhantes, então não dava para acreditar que elas eram fixas e imutáveis, que não ocorria, que não se admitia
modificações nela. Por exemplo, então, as bactérias seriam bactérias que surgiram, colônias de bactérias seriam colônias de bactérias, fungos, plantas e animais. Então, não ocorria mudanças nessas espécies, ok? Continuando aqui, ó, e a partir, tá, do século XIX, uma série de pensadores passou a admitir uma ideia da substituição gradual das espécies por outras, né, por meio de adaptações ao meio ambiente. E esse pensamento, né, começou com transformista, né, pensamento transformista, né, que explicava a adaptação como um processo dinâmico, ao contrário do que propunha os fixistas. E para o transformismo, a adaptação é conseguida por meio de mudanças, à medida que muda o meio, muda a espécie, né? Os adaptados aos ambientes em mudanças sobrevivem. E essa ideia deu origem ao evolucionismo, né? E hoje, né, pessoal, ainda tem né, o debate sobre a origem dos seres vivos. E tudo aqui, ó, tudo ao longo da história, né, tudo ao longo do nosso contexto, qualquer ideia, né, qualquer pensamento, qualquer interpretação errado na época, né, há muito tempo atrás, em relação à origem das espécies, à origem dos seres vivos, as pessoas, infelizmente, acabavam, né, morrendo. Por exemplo, na Idade Média aqui, ó, uma interpretação literal e, portanto, limitada dos textos bíblicos era imposta como dogma, tá? E criava uma barreira em relação às ciências, né? Que está em constante progresso. Muitos, né? Por exemplo, ele foi muito radical em falar que não existe um criador, não existe, tá? Extremamente radical, acabavam morrendo, né? Acabavam sendo enforcados em praças públicas, tá? Então, isso acontecia, tá? Com aquelas pessoas que iriam muito radical, uma ideia literal, né? E errada em relação... Opa, mulher, já está travando ele da mão do meu computador. Errado em relação aos preceitos bíblicos, tá? E eu só quero mostrar um texto para vocês. Ó, dá para ver como tá lento aí, ó. Vamos lá, vai. Vou passar aqui, ó. Estou no livro de vocês. Essa atividade também vocês podem estar entregando em próximas aulas, tá? Não se preocupe. Quem não tem o livro ainda, manda uma mensagem para mim que eu disponibilizo. Só as páginas do exercício, ok? Quem ainda não tem. Tudo isso aqui já foi explicado, tá? Durante o assunto aqui, durante a explicação. Como eu falei para vocês aqui, tá? Onde nós paramos, né? Falando sobre a origem, tá? Do ser humano, ó, está aqui na página 16. Claro, né, turma? Por exemplo, aqui, ó, quando Darwin ele falou, tá, da origem dos seres vivos, quando ele falou da origem, principalmente do ser humano, na época lá, houve interpretação errada no que o Darwin falou. Por exemplo, lá, o Darwin ele nunca falou que o homem veio do macaco, tá? Por exemplo, aqui, como está nessa imagem, né? Muitos propagam a ideia do Darwin, que fala, o homem ele veio do macaco. Não, o Darwin ele não falou isso. O que o Darwin falou? O Darwin, ele propunha, né, que os seres vivos, os seres humanos que existem hoje, eles tiveram um ancestral em comum. Como assim, professor? Você tinha uma espécie, essa espécie, com o tempo, sofreu gradativas modificações e essa espécie, ela deu origem a duas, tá? E quando ela deu origem a duas espécies, uma foi os hominídeos, né, que somos nós, e outros foram o que deram origem aos símios, né, aos primatas, tá? Então, o que o Darwin falou? Pela comparação anatômica, pela comparação de fósseis, verifica-se que o homem, né, o Homo sapiens sapiens,
ele tem um ancestral em comum com os primatas. Aí o que falaram na época? O Darwin falou na época que o homem teve origem do macaco, né? Não. Na época lá foi uma ideia errada sobre o pensamento dele, né? Ele era cristão, ele foi abalado psicologicamente também pela morte da sua filha, e como ele era muito mesmo, tá, pessoal? Crer, tá, na origem da vida por um Deus, ele demorou para publicar a teoria dele, tá? Porque ia contra as suas crenças, então ele demorou. E quando ele publicou, ele foi atacado, né, pela mídia na época lá, ele foi atacado. E o jornal, né, quando ele publicou o livro dele, A Origem das Espécies, o primeiro jornal lá do Reino Unido fez uma imagem, colocou a face dele, né, a cara dele, no corpo de um macaco. Aí ele explicou, não, olha, eu não falei que um homem vem do macaco. Falei que um homem tem um ancestral em comum, né, com os primatas, ok? E, turma, principalmente aqui, ó, as ideias, né, sobre o pensamento evolutivo e também sobre o pensamento sobre a origem das espécies, mudou quando se conheceu os fósseis, tá? Fósseis humanos, né, o que eles nos informam, tá? Os questionamentos de quando os seres vivos surgiram na Terra estão baseados em ideias, né, hipóteses e evidências encontradas na natureza, desde ossos que foram preservados até, ó, pegadas de animais que ficaram impressas na argila. Por exemplo, quem já foi lá no Nordeste, eu não sei qual é a parte do Ceará, tem lá, né, uma parte lá que você vai, que você vê pegadas de dinossauro que foram preservadas lá, que você anda, né? Aqui, ó, na Paraíba, na verdade, não é nem do Ceará. Aqui na Paraíba, pista de dinossauros, né, que passaram pelas pedras, né, fazenda da ilha, no município de Souza, né, na Paraíba. Então, o dia que você for na Paraíba e você for no município de Souza, você vai passar e você vai verificar lá essas Conte pegadas, com a esses minha registros presença. que foram deixados pelos dinossauros, né? Ossos conservados sobre camadas sedimentares foram gradativamente substituídos por minerais, né? Que tomaram a forma dos próprios ossos, né? Transformando-os em fósseis. E os dentes são mais duros, né, que os ossos e continuam muitas vezes a única parte do corpo que ficou preservada. Por exemplo, aqui, professor, quando acha um fóssil de dinossauro, acha-se tudo aquela estrutura? Não, tá? Outras partes, elas são, né, criadas em laboratório para compor. Por exemplo, aqui, ó, o fóssil desse Neandertal aqui, ó, ele não foi achado desta forma aqui, ó, totalmente preservado, totalmente conservado, tá? Acha-se algumas partes e outras partes são feitas, tá? Para que demonstre como era a composição, como era todo esse fóssil, tá? Também aqui, através de registro, né? Marcações em parede, né? Pinturas rupestres, né? Dá para se entender como eles sobreviviam, como é que eles se relacionavam naquela época. Okay? E ainda mais aqui, ó, os fósseis humanos mais estudados e conhecidos são do homem Neandertal, né, que é o Cro-Magnon. Nesse TED que eu falei para vocês, ele fala também sobre se o Neandertal existem na época de hoje. Lá, um pesquisador evolutivo, lá ele fala, se existissem os Neandertais nos dias de hoje, quem sofreria não dá para falar assim para você, racismo, né? Porque o racismo ele tem a ver, né, com etnia, né? Com a questão de pele, né? Questão de raça. Então, o que ele falava? Que quem sofreria, o que o negro sofreu, seriam os neandertais. Professor, por que os neandertais eles seriam escravizados? Por causa da sua estrutura, tá, craniana ser menor e a sua capacidade de raciocínio ser menor. Então, a capacidade de raciocínio dos neandertais comparado com o Homo sapiens é bem menor. Então, o que acontecer? O homem, o Homo sapiens, iria, né, provavelmente, como ele fala, iria escravizá-los, porque também eles eram pequenos e fortes, tá? Então, eles seriam utilizados muitos, né, para ser utilizados através da força
braçal, tá? Depois, turma, vocês leem aqui, tá? Esse texto complementar. Ele é bem interessante também, tá? Depois vocês o leiam. E evidências também que indicam a existência de um criador, tá? Que é para a gente conversar na nossa próxima aula, ok? Alguém tem alguma dúvida? Não, tio, nenhuma dúvida. Tudo certo? Então, ó, Não. professor, eu não tenho livro, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar prejudicado? Como eu falei, não, manda uma mensagem que eu mando só a página da atividade para vocês em forma de PDF, tá? Aí eu vou estar disponibilizando em forma de PDF para você, tá? Manda uma mensagem no privado do WhatsApp, aí eu mando, tá? Eu jogo lá no grupo lá o PDF, ok? Lembrando, leia o texto complementar lá que eu falei para vocês, ok? Lá da página. Outro recado, pessoal. Página 18 e página 19, tá? Leiam o texto da página 18 e da página 19. Lembrando, recadinho para vocês. Semana que vem não haverá aula na segunda e na terça. Ah, professor, não vai ter aula segunda e terça? Não. Quando é que vai ter aula? Quarta, quinta e sexta. Então, quarta, quinta e sexta nós teremos aula. A aula de quarta-feira ela será gravada e eu irei iniciar o capítulo 2 já do livro, tá? Eu irei falar sobre composição orgânica, vou falar sobre águas e sais minerais. Ela será gravada, tá? Aí, na sexta, é o debate valendo ponto. Na sexta-feira só será o nosso debate e a entrega da pesquisa. Eu irei ler algumas pesquisas, mas não irei falar o nome do aluno, tá? Só vou ler lá as pesquisas. Ó, essa pesquisa aqui foi de um ponto de vista diferente, ela mostra ser assim, caso um aluno, professor, só participou, deixa eu ver aqui, quem gosta de falar Pietro e não está na aula hoje o Manuel. Vamos supor que só o Pietro e o Manuel ficam falando. Tá? Aí eu vou ler os outros textos, tá? Que a gente vai falar sobre criacionismo e evolucionismo. Professor, eu só quero falar sobre evolucionismo. Tudo bem, você pode falar. Professor, eu só quero falar sobre criacionismo. Tudo bem, você pode falar. Eu vou estar mandando um vídeo lá no grupo, aí vocês assistam ele, tá? É um vídeo sobre evolucionismo e design inteligente, tá? Para encerrarmos a aula de hoje, mas professor, só acaba 8h45. O que eu faço? Leia, toma um café da manhã e leia lá o texto da página 18 e 19. Tá? Então, liguem a câmera de vocês para bater o print e